IBS, que vai ser totalmente implantado a partir de 2033. Nossa, é muito longe ainda. 2033 vai acabar com o ICMS e com o ISS. E a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, e ele vai acabar com... vai começar agora a partir de 2026 a transição. Então, PIS e COFINS entram antes. Isso, entram antes. PIS e COFINS Federal PIS e COFINS antes. 2032 finaliza a parte do ICMS e ISS e entra o IBS a partir de 2033. Mas até 2033 não muda nada no ICMS? Não. A única coisa que vai mudar um pouco é o seguinte: a partir de 2026 vai começar a ser cobrado 1%, vai ser... Como que acontece? Assim, a reforma tributária foi aprovada, mas os detalhes da reforma vão ser por meio de leis complementares. Porque, assim, a reforma foi aprovada por emenda constitucional no Congresso. E aí, ela é a visão geral. Então, ela está parte da Constituição, do Código Tributário e tal. Para fazer a alteração de como vai ser as regras, todo mundo que perguntando quais serão as alíquotas. Tem gente falando, não, a alíquota vai ser maior. Não tem nem como você calcular isso, porque não existe hoje, o governo ainda não determinou, não passou pelo Congresso nenhuma alíquota que sequer que seja. Então, o governo tem até 6 meses, tem prazo de 90, depois de 180 dias, para poder, a partir da aprovação, da homologação da reforma, que foi em dezembro, poder aprovar essas regras, que chama por meio de leis complementares. Então, no primeiro semestre, se espera uma guerra no Congresso Nacional para o governo tentar conseguir aprovar essas leis complementares. Ele é obrigado por lei, porque a lei que ele tentou aprovar e foi aprovada no Congresso, ele obriga o governo a criar quais são as regras do jogo. Entendi. As alíquotas, serão os prazos, como que se dará. Mas uma coisa nós já sabemos. Hoje, o ISS é um imposto municipal. O ICMS é um imposto estadual. Mas o IBS, ele será um imposto, digamos assim, que será... Não sei o termo coordenado, mas é um imposto federativo, porém, que terá as suas... quem vai abrigar aquelas receitas daquele imposto serão o Estado e o município. Então, todas as empresas vão pagar IBS. O IBS vai parte para o município, parte para... Hoje, por exemplo, se você é comércio... O IBS, então, ele junta os dois, ICMS e ISS. Isso. Só que ele vai ser o último a ser implantado. Entendi. Tá? E vai haver algumas cobranças que vai ser colocado 1% durante o período para fazer teste, até para os sistemas do governo, dos governos estaduais, municipais e federal, a Receita Federal, conseguir ver, acompanhando como que vai alterando o sistema para poder controlar essa arrecadação. Entendi. Então, eles vão fazer esses pequenos testes. Mas, a virada de chave acontecerá em 2033. Né? No final de 2032 se encerra e tal. Então, ele será a soma. Hoje, se uma empresa de comércio, você vai pagar o IBS, que vai ter receita quanto para o município, quanto para o Estado. Então, porque hoje você... Onde eu estou localizado e não para quem eu vendo. Não, na sede, isso, exatamente. Na sede, exatamente. Então, por exemplo, o ISS, a parte, por exemplo, de serviço, você vai pagar o IBS para o estado e município da qual você presta o serviço. Mas será que você acha que vai ser como é mais ou menos nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente vai comprar um negócio e depois aparece o sales tax lá? A parte como se fosse o quanto que você pagou de imposto, né? $10. Mas na hora que você vai para o caixa é $10 mais $1 lá, por exemplo, de IBS. O IBS é mais ou menos parecido com o IVA, né? Entendi. Só que com algumas coisas brasileiradas, né?
porque lá nos Estados Unidos eu não sei assim, corretamente como que é a legislação tributária americana, porém lá o IVA, parece que o IVA já é toda a cadeia de impostos. E você que vai no varejo ali comprar, você já tem aqui essa taxa. Você vê tudo que você pagou de imposto. Você vê que, por exemplo, isso custa 10, mas na hora de você ir no caixa você vai pagar 11, porque Isso. é 10 mais 1 de imposto, por exemplo. No IBS, você vai conseguir ver o IBS, mas que é o imposto estadual e municipal. Entendi. O CBS é o PIS e a COFINS, mas aí nós temos outros 2 impostos que ainda vão ser regulamentados nesses 180 dias. Também, vou contar dele, mas o principal é o RPJ e a contribuição. Ah, tá. Que é o imposto de renda, né? E aonde que a reforma afetou muito, porque até a regulamentação do IR, você vai tributar dividendos, porque até hoje o Brasil não tributa dividendos. Nos Estados Unidos se tributa dividendos, na Europa se tributa dividendos, o Brasil não tributa dividendos. Então, para tributar dividendos, ou seja, o lucro que você, sócio da empresa, vai tirar, ainda vai ser regulamentado com a legislação do IR, que também tem dentro desse período de 180 dias aí, tem que sair isso tudo. Então, a nova regulamentação do IR vai sair. Nos 180 dias. Nos 180 dias. Também para aplicar... Para aplicar, aí as datas vão sair nas leis, nas legislações. Então, assim, é muita coisa ainda para aprovar. Eu acredito que o Congresso... o governo vai ter uma luta muito grande para conseguir aprovar isso no Congresso. Porque, infelizmente, eu digo com muita tristeza no coração, que não é bem o interesse do país ali no Congresso, né? Ali é interesses pessoais, interesses partidários, interesses de ideologias, interesses de uma série de coisas